Fui demitida por parecer velha demais. Fui descartada após 15 anos de lealdade. Você poderia vir até a sala de reuniões? É rápido. A mensagem de Tiago piscava no meu Teams, como um presságio que eu ainda não conseguia decifrar. Ajeitei instintivamente o blazer azul marinho, meu escudo corporativo favorito, e passei a mão pelos cabelos grisalhos que há alguns meses tinha decidido parar de tingir. 15 anos naquela empresa me ensinaram a ler nas entrelinhas, mas nada poderia me preparar para o que estava por vir. O corredor da Oliveira em Lima nunca me pareceu tão longo. Nas paredes, os troféus das campanhas premiadas que ajudei a conquistar brilhavam com uma ironia que só entenderia depois. Passei pela ilha dos designers, todos tão jovens, com seus fones de ouvido e roupas descoladas, e notei alguns olhares esquivos. Será que eles já sabiam? A sala de reuniões principal, aquela com vista para a Praça da Liberdade, estava diferente. Tiago Ventura, nosso CEO de 32 anos, recém-chegado de São Paulo, estava sentado na ponta da mesa de vidro, acompanhado por Marina do RH. Seus olhos não encontraram os meus quando entrei. Patrícia, obrigado por vir. Ele gesticulou para que eu sentasse. Como você sabe, estamos passando por uma reestruturação. O resto da frase se perdeu num zunido distante. Minha mente vagou para a última apresentação que tinha feito ali, 3 dias atrás. O cliente, uma rede de hospitais que atendíamos há uma década, tinha adorado o projeto. Ninguém entende nossa identidade como a Patrícia, disseram. Voltei à realidade quando ouvi as palavras desligamento e nova direção. E queremos agradecer sua dedicação todos esses anos, mas precisamos de um novo posicionamento, uma energia diferente. Tiago continuava, suas palavras escolhidas com precisão cirúrgica para mascarar o verdadeiro motivo. Eu conhecia aquele discurso. Tinha visto algumas colegas passarem por isso nos últimos meses. Carmen foi a primeira, depois Suzana, agora eu. Posso fazer uma pergunta? Minha voz saiu mais firme do que esperava. É sobre a minha idade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Tiago manteve seu sorriso profissional perfeitamente controlado. Não, claro que não. É sobre direcionamento estratégico, modernização. Modernização. A palavra ecoou em minha mente enquanto assinava os papéis do desligamento com uma caneta que tremia levemente em minha mão. Pensei em Eduardo, meu marido, desempregado há 2 anos, em Giovana, minha filha, que sonhava com medicina na UFMG, no apartamento no Sagrada Família, com suas prestações ainda por vencer. Saí da agência pela porta lateral, aquela que dá para a rua Gonçalves Dias. Não queria passar pela recepção, ver os rostos que me acompanharam por tanto tempo. No elevador, peguei meu celular e vi meu reflexo na tela escura. Os cabelos grisalhos que tinha finalmente assumido, as linhas suaves ao redor dos olhos, marcas de uma vida de sorrisos e preocupações. Quando foi que isso se tornou um problema? Caminhei sem rumo pela Savassi, meus saltos ecoando nas calçadas familiares. Parei no Café com Letras, nosso ponto de reunião preferido para discutir projetos. O barista me reconheceu, sorriu, começou a preparar meu cappuccino de sempre. Sentei-me numa mesa nos fundos, onde costumava desenvolver minhas melhores ideias. O café esfriava intocado enquanto eu olhava pela janela, observando o vai e vem da cidade que nunca para. Jovens executivos correndo com seus copos de café para a viagem, influencers gravando conteúdo na frente das lojas, o mundo girando numa velocidade que parecia querer me deixar para trás. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Giovana. Mãe, vai demorar hoje? Preciso de ajuda com a redação do vestibular. Engoli em seco. Como eu diria a ela? Como explicaria que sua mãe, a comunicadora premiada, a profissional respeitada, tinha sido descartada como um software desatualizado? Foi então que vi uma notificação do LinkedIn. Carmen Dias havia postado algo. Carmen, 58 anos, ex-diretora, de criação da agência, desligada para dar espaço a talentos mais jovens. Palavras que circularam pelos corredores meses atrás.
Abri a mensagem com dedos trêmulos. Patrícia, precisamos conversar. Café amanhã? Olhei novamente para meu reflexo na janela do café. Os cabelos grisalhos que tanto me orgulhava ter assumido agora pareciam pesar toneladas. Mas algo dentro de mim, algo que 15 anos de agência não conseguiram apagar, começava a despertar. Uma voz que sussurrava que talvez, só talvez, essa história não precisasse terminar assim. Respondi a Carmen com 2 palavras. Que horas? O sol da tarde tingia o céu de Belo Horizonte de um laranja melancólico, quando finalmente me levantei para ir para casa. No caminho, passei em frente à vitrine de uma loja. Por um momento, vi não apenas meu reflexo, mas o reflexo de todas, as mulheres que, como eu, estavam sendo silenciosamente empurradas para as margens. E pela primeira vez naquele dia, senti algo além do medo e da humilhação. Senti raiva. Cheguei em casa depois das 7. O cheiro de café fresco denunciava que Eduardo estava acordado. Ele sempre fazia café quando estava ansioso. Desde que perdera o emprego de gerente comercial, 2 anos atrás, desenvolveu esse hábito. O aroma ajuda a pensar, dizia. Encontrei-o na cozinha, de costas para a porta, observando a noite que caía sobre o Sagrada Família através da janela. Você demorou hoje, ele comentou sem se virar. Havia preocupação em sua voz. Deixei a bolsa sobre a mesa e me aproximei do armário, procurando uma xícara que não precisava. Precisava ganhar tempo. Como contar para ele? Como dizer que agora éramos 2? A palavra desempregada queimava em minha garganta. O trânsito. Na Contorno estava impossível, menti. A primeira de muitas mentiras que contaria nos próximos dias. Eduardo finalmente se virou. Seus olhos, sempre tão perspicazes, me estudaram por um momento. 15 anos de casamento não passam em branco. Ele sabia que algo estava errado. Abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido por Giovanna, que irrompeu na cozinha com seus 17 anos de energia e sonhos. Mãe, finalmente, preciso da sua ajuda com a redação do vestibular. O tema é preconceito no mercado de trabalho. E eu pensei em falar sobre... Senti o sangue gelar. O universo tinha um senso de humor peculiar. Di, podemos ver isso amanhã? Estou com uma dor de cabeça terrível. Cortei, evitando seus olhos. Os mesmos olhos que desde pequena me olhavam com admiração quando eu contava sobre as campanhas que criava, sobre as apresentações importantes, sobre as vitórias na agência. Mas mãe, você prometeu. E amanhã você tem aquela reunião com o cliente novo que você comentou. O café que Eduardo havia preparado começou a transbordar na cafeteira, salvando-me momentaneamente daquela conversa. Enquanto ele corria para desligar o fogo, escapuli para o quarto, murmurando algo sobre tomar um banho. Sob o chuveiro, deixei as lágrimas finalmente rolarem. Eram lágrimas silenciosas, daquelas que carregam mais do que tristeza, carregam vergonha. Vergonha de ter sido descartada, vergonha de não ter visto os sinais, vergonha de ter que mentir para minha família. Meu celular vibrou várias vezes durante a noite. Mensagens de colegas da agência, expressando solidariedade em palavras cuidadosamente escolhidas. Não consigo acreditar. Você fez tanto por aqui. Se precisar de algo. Palavras vazias que não pagavam contas nem devolviam a dignidade. Deitada na cama, enquanto Eduardo respirava suavemente ao meu lado, repassei mentalmente os últimos meses. As reuniões das quais fui sutilmente excluída, os projetos que foram redirecionados para a equipe jovem, os comentários velados sobre renovação. Como fui tão cega? A manhã seguinte chegou com a dureza da realidade. Mantive a rotina mecânica de sempre: café, roupa social, maquiagem. Eduardo me observava com crescente preocupação enquanto eu me arrumava como se fosse para o trabalho. Você está bem, Paty? Claro, respondi, aplicando o batom com precisão estudada. Só preocupada com algumas deadlines. Saí de casa no horário de sempre, mas ao invés de pegar o caminho da agência, dirigi até o shopping Pátio Savassi.
O Café Três Corações, onde Carmen me esperava, ficava no 3º piso. Encontrei-a sentada num canto discreto, seus cabelos brancos perfeitamente arrumados contrastando com um blazer vermelho impecável. Você ainda não contou para eles, não é? Foi a primeira coisa que ela disse quando me sentei. Balancei a cabeça, as palavras presas na garganta. Eu também não contei. Fiquei 2 semanas fingindo que ia trabalhar, sentada neste mesmo café, tentando entender onde tinha errado. Carmen deu um sorriso amargo. Até perceber que o erro não era meu. Ela abriu sua pasta e tirou algumas folhas impressas. Eram e-mails internos da agência, documentos do RH, conversas de WhatsApp printadas. Começou há uns 8 meses, quando o Tiago assumiu. Ela explicou, espalhando os papéis sobre a mesa. Primeiro foram as sugestões de consultoria de imagem, para funcionários acima de 45 anos. Depois, as transferências estratégicas para áreas menos visíveis. Por fim, os desligamentos. Meus olhos correram pelos documentos. Um e-mail em particular chamou minha atenção. Precisamos de uma reestruturação visual do time comercial. O mercado exige rostos jovens e dinâmicos. Vamos trabalhar isso com discrição. Como você conseguiu isso? Perguntei, minha voz tremendo entre raiva e incredulidade. Tenho meus contatos. Carmen sorriu. 15 anos construindo relacionamentos não se apagam com uma demissão. Mas a questão não é como conseguir, é o que vamos fazer com isso. Processo trabalhista? Melhor. Seus olhos brilharam com uma determinação que eu não via há muito tempo. Vamos expor tudo, não através dos tribunais, mas através das mesmas ferramentas que eles tanto valorizam, as redes sociais. Vamos contar nossa história, Patrícia. Todas as histórias. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A ideia era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Mas antes, ela continuou, segurando minha mão sobre a mesa. Você precisa contar, para sua família. Acredite, carregar esse peso sozinha só vai te destruir mais. Olhei pela janela do café, observando o movimento da cidade lá fora. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas próprias batalhas invisíveis. Pensei em Eduardo, em sua força silenciosa durante 2 anos de desemprego, em Giovanna, com sua paixão por justiça social e seus sonhos de medicina. Hoje à noite, decidi finalmente. Vou contar hoje à noite. Carmen apertou minha mão, com mais força. Sabe o que é irônico? Ela disse, guardando os documentos. Eles nos demitiram porque acham que não nos encaixamos mais no perfil jovem e dinâmico da empresa. Mal sabem eles que acabaram de criar suas piores inimigas, mulheres maduras que não têm mais nada a perder. Pela primeira vez em 2 dias, senti um sorriso genuíno se formar em meus lábios. Era um sorriso pequeno, mas carregava a semente de algo maior, algo que ainda não sabia nomear, mas que começava a tomar forma, como uma tempestade se formando no horizonte. O jantar esfriava nos pratos enquanto eu reunia coragem. Eduardo tinha preparado o escondidinho de carne, meu preferido, como se intuitivamente soubesse que eu precisava de conforto. Giovanna, incomumente silenciosa, me observava por cima do celular. O apartamento no Sagrada Família, normalmente, tão acolhedor com suas paredes amarelo claro e as fotos de família, parecia sufocante naquela noite. Preciso contar uma coisa. As palavras escaparam antes que eu perdesse a coragem. Fui demitida. O garfo de Eduardo parou a meio caminho da boca. Giovanna baixou o celular lentamente, seus olhos se arregalando. Quando? Eduardo perguntou, sua voz controlada. Anteontem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir o trânsito lá fora, na rua Campos Sales, o som distante de uma sirene, o tic-tac do relógio na parede da cozinha. Por isso você estava estranha, Giovanna murmurou. Por isso não quis me ajudar com a redação sobre preconceito no trabalho. Suas palavras me atingiram como um soco. Minha filha, sempre tão perspicaz. Me demitiram porque sou velha demais. As palavras saíram amargas.
Não se encaixa mais no perfil da empresa, disseram. 15 anos jogados fora porque meu rosto tem rugas e meu cabelo é grisalho. Eduardo se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no piso. Começou a andar pela sala, as mãos nos bolsos, como fazia quando estava processando algo difícil. Isso é ilegal, Giovanna declarou, sua voz tremendo de indignação. Você pode processar eles, mãe. Não é tão simples, filha. Eles mascararam tudo como reestruturação. Mas... Hesitei, pensando nos documentos que Carmen havia me mostrado. Mas temos provas do que realmente aconteceu. Eduardo parou, seu vai e vem, virando-se para mim. Que tipo de provas? Contei a ele sobre Carmen, sobre os e-mails, sobre o padrão de desligamentos. Enquanto falava, senti um peso saindo dos meus ombros. Não precisava mais fingir. Não precisava mais carregar aquilo sozinha. E o que você vai fazer? Eduardo perguntou, sentando-se novamente. Vou expor tudo, respondi, surpresa com a firmeza em minha própria voz. Não através de um processo, mas publicamente. Vou contar minha história, a história da Carmen, de todas nós que fomos silenciadas. Mas e se ninguém acreditar? Giovanna questionou, mordendo o lábio. E se eles processarem você por difamação? Então vou lutar, respondi, pegando sua mão sobre a mesa. Como sempre ensinei você a fazer. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos no prato intocado. Sabe, ele começou, sua voz rouca. Quando perdi meu emprego, você me disse algo que nunca esqueci. Disse que às vezes precisamos perder tudo para descobrir do que somos realmente feitos. Ele levantou os olhos, encontrando os meus. Acho que chegou sua vez de descobrir, Pat. Naquela noite, depois que Giovanna foi dormir, sentei no escritório improvisado que dividíamos, Eduardo e eu, desde que ele começara a fazer trabalhos freelance. Abri o notebook e comecei a escrever. As palavras fluíam como um rio represado, que finalmente encontra uma brecha na barragem. Contei sobre os 15 anos de dedicação, sobre as campanhas premiadas, sobre o orgulho de ver minha filha crescer me tendo como exemplo de profissional. Contei sobre o dia da demissão, sobre o sorriso ensaiado de Tiago, sobre o silêncio cúmplice do RH. Contei sobre a dor de ser invisibilizada, sobre a vergonha que não deveria ser minha para carregar. Quando terminei, já passava das 3 da manhã. Eduardo, que tinha ficado acordado me fazendo café, leu o texto com lágrimas nos olhos. Está perfeito, ele disse. Mas tem certeza que quer fazer isso? Não, respondi honestamente. Mas preciso. Na manhã seguinte, encontrei Carmen no Parque Municipal. Ela estava sentada em um banco perto do orquidário, alimentando os pombos com pedaços de pão. Contei para minha família, disse sentando ao seu lado, e escrevi nosso manifesto. Ela sorriu, jogando o último pedaço de pão. Ótimo, porque tenho mais histórias para você. Sandra, 52 anos, Departamento Financeiro. Maria Helena, 47, Atendimento. Todas com a mesma história, todas silenciadas nos últimos 6 meses. Tirou do bolso um pendrive. Aqui tem depoimentos, mais e-mails, avaliações de desempenho, todas excelentes até começarem a não se encaixar no perfil. Peguei o pendrive, sentindo seu peso simbólico em minha mão. Não podemos deixar isso continuar, disse. Não vamos deixar, Carmen respondeu, sua voz carregada de determinação. Mas antes, preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu sua bolsa e tirou um tablet. Na tela, uma página do LinkedIn mostrava um grupo chamado Profissionais 45+, Experiência Não Tem Idade. Criei isso há 3 meses. Já temos mais de 5.000 membros. Pessoas compartilhando histórias, oferecendo suporte, denunciando casos de discriminação. Seu texto vai ser nossa primeira grande exposição pública. Olhei para a tela, para os rostos nas fotos do grupo. Rostos marcados pelo tempo e pela experiência. Rostos que contavam histórias de vida e carreira. Rostos que se recusavam a desaparecer. Quando publicamos,
Perguntei. Amanhã, ela respondeu. Dia 1º do mês, dia de recomeços. Naquela tarde, ao voltar para casa, parei em frente ao espelho do elevador. Observei cada linha do meu rosto, cada fio grisalho, cada marca que o tempo deixou. Não eram sinais de obsolescência, percebi. Eram medalhas de uma batalha que estava apenas começando. Meu celular vibrou, uma mensagem de Giovanna. Mãe, reescrevi minha redação sobre preconceito no trabalho. Quero que você leia. Te amo. Sorri para meu reflexo no espelho. Amanhã seria um novo dia. Um dia de verdades incômodas e vozes que se recusam a serem silenciadas. Um dia de descobrir do que realmente sou feita. A manhã do dia 1º chegou com uma chuva fina típica de Belo Horizonte. Do meu escritório improvisado, observava as gotas escorrerem pela janela enquanto meus dedos pairavam sobre o teclado. O post estava pronto, revisado, anexado com depoimentos e evidências cuidadosamente selecionadas. Só faltava clicar em publicar. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Carmen. Pronta? Antes que pudesse responder, Eduardo entrou no escritório com uma xícara de café. Vai mesmo fazer isso? Perguntou, colocando a xícara ao meu lado. Seu tom não era de dúvida, mas de preocupação. Vou, respondi pegando a xícara, mas estou apavorada. Ele se inclinou, beijou o topo da minha cabeça. Você sempre disse que as melhores campanhas são aquelas que fazem as pessoas desconfortáveis, que mexem com o status quo. É diferente quando você é a campanha, murmurei. Meu celular vibrou novamente. Era uma foto de Carmen, sentada em seu escritório doméstico. Ao fundo, uma parede repleta de post-its com depoimentos de mulheres, nosso mural da verdade, como ela chamava. Estamos juntas, dizia a mensagem. Respirei fundo e cliquei em publicar. O post começava assim: Meu nome é Patrícia Ramos, tenho 49 anos, e esta é a história de como minha idade se tornou meu crime corporativo. A primeira hora foi surreal. O texto começou a ser compartilhado primeiro no grupo dos profissionais 45+. Depois se espalhou como fogo em palha seca. Comentários surgiam a cada minuto. Mulheres e homens, compartilhando suas próprias histórias de discriminação etária. Ex-colegas da agência reagindo com choque, alguns com culpa velada por terem testemunhado em silêncio. Por volta das 11h, recebi a primeira mensagem da assessoria jurídica da Oliveira Lima. Uma advertência formal, ameaçando processo por difamação. Mostrei para Eduardo, que imediatamente ligou para seu amigo André, advogado trabalhista. Eles não têm caso. André garantiu pelo viva voz. Você tem provas, tem testemunhas e, mais importante, está contando sua verdade. Continue. Às Scientist, 14h. O post já tinha mais de 50.000 compartilhamentos. Jornalistas começaram a entrar em contato. Uma repórter do estado de Minas queria uma entrevista exclusiva. O portal G1 preparava uma matéria sobre etarismo corporativo. Mãe, Giovanna, irrompeu no escritório depois da aula. Você está bombando nas redes. Até minha professora de sociologia compartilhou seu texto. Mas nem tudo eram flores. Para cada mensagem de apoio, havia comentários atacando. Mimimi de quem não quer se atualizar. O mercado é assim mesmo, aceita que dói menos. Deve ser incompetente e está usando a idade como desculpa. Foi quando Tiago Ventura, o CEO, decidiu se manifestar. Uma nota oficial da agência foi publicada, negando qualquer discriminação e reafirmando seu compromisso com a diversidade. Carmen ligou imediatamente. Hora do cheque-mate. Publicamos então a segunda parte, os e-mails, as avaliações de desempenho, os depoimentos. Uma linha do tempo clara mostrando o padrão de desligamentos. Não era mais apenas minha história. Era um dossiê completo sobre discriminação institucionalizada. A repercussão foi explosiva. Às 18h, recebi uma ligação inesperada. Era Helena Mendes, diretora de uma ONG focada em inclusão profissional. Patrícia, seu texto abriu uma porta que estava trancada há muito tempo.
ela disse. Quantas mulheres talentosas são descartadas todos os dias porque alguém decidiu que experiência tem prazo de validade? Queremos sua ajuda para mudar isso. Enquanto conversávamos sobre possibilidades de parceria, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de apoio, convites para palestras, pedidos de entrevista. Era como se tivesse destampado um geyser de histórias reprimidas. No final daquela tarde, sentei com minha família para jantar. O notebook ainda aberto na mesa mostrava o contador de compartilhamentos subindo. Como você está? Eduardo perguntou, servindo a comida. Exausta, apavorada, estranhamente viva. Giovanna, que estava digitando furiosamente no celular, levantou os olhos. Mãe, você precisa ver isso. As mulheres do grupo da Carmen estão organizando um encontro. Querem fazer um manifesto coletivo, criar uma rede de apoio formal. Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com hesitação. Patrícia, aqui é da TV Alterosa. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista ao vivo amanhã. Queremos discutir não só seu caso, mas o fenômeno maior do etarismo no mercado de trabalho. Olhei para Eduardo, que assentiu encorajadoramente. Para Giovanna, que sorria com orgulho. Que horas preciso estar no estúdio? Depois que desliguei, ficamos em silêncio por um momento. O peso do que estava acontecendo finalmente começando a se assentar. Sabe o que é mais irônico? Disse finalmente. Eles me demitiram porque acharam que eu não tinha mais relevância, que minha imagem não servia mais para representar a agência. E agora você está mais relevante do que nunca, Giovanna completou. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma última mensagem de Carmen. Era uma foto do prédio da agência, visto da rua. As luzes da sala da diretoria ainda estavam acesas, provavelmente em reunião de crise. Como diziam nas antigas campanhas, isso é só o começo, dizia a mensagem. Sorri para o espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. Meu reflexo sorriu de volta. Os cabelos grisalhos brilhando sob a luz fluorescente. As linhas de expressão marcando um rosto que não tinha mais medo de mostrar sua história. Amanhã seria outro dia de batalha. E pela primeira vez em muito tempo, eu mal podia esperar para começar. 6 meses se passaram desde aquela manhã chuvosa em que decidi contar minha história. O escritório improvisado em casa agora tinha uma nova energia. As paredes antes vazias estavam cobertas de recortes de jornal, fotos de eventos e cartazes de palestras. No centro, emoldurada, a primeira página do Estado de Minas com a manchete, que mudou tudo. Manifesto contra etarismo nas empresas viraliza e abre debate nacional. Era uma quarta-feira ensolarada quando me preparava para mais uma palestra, dessa vez no auditório da PUC Minas. Enquanto ajeitava o blazer, vermelho, presente de Carmen, Giovanna entrou no quarto. Olha só o que chegou, ela exclamou, brandindo um envelope da UFMG. Meu coração acelerou. Era a resposta do vestibular. Passei, mãe. Medicina. E sabe qual foi a redação que me deu nota máxima? Aquela sobre preconceito no trabalho inspirada na sua história. Abracei minha filha, sentindo o orgulho transbordar. Ela não era mais a adolescente insegura de 6 meses atrás. Tinha se tornado uma jovem mulher com consciência social aguçada e determinação feroz. Sua mãe está criando uma revolução, Eduardo comentou da porta sorrindo. Ele também. Estava diferente. Tinha encontrado um novo propósito ajudando outros profissionais maduros a se reinventarem através de consultoria de carreira. Não sou eu, respondi, pegando minha pasta. Somos todas nós. O auditório da PUC estava lotado. Na primeira fila, Carmen sorria, seus cabelos brancos ainda mais radiantes, contrastando com um terno azul impecável. Ao seu lado, Helena Mendes, da ONG Idade em Valor, que tínhamos fundado juntas 3 meses antes. Boa tarde, comecei, observando os rostos atentos. Meu nome é Patrícia Ramos, tenho 49 anos, e hoje vou contar como perder meu emprego me fez encontrar minha missão. Enquanto falava, lembrei da jornada dos últimos meses, do grupo de apoio que cresceu para mais de 50 mil membros,
das centenas de denúncias que ajudamos a encaminhar, das empresas que, pressionadas pela opinião pública, começaram a rever suas políticas de contratação. A Oliveira em Lima tinha mudado de postura após a crise. Tiago Ventura foi discretamente substituído, e a nova diretoria implementou um programa de diversidade etária. Embora eu soubesse que foi mais por pressão do mercado do que por convicção. Mas a verdadeira mudança, continuei na palestra, não está nas políticas corporativas, está na forma como decidimos nos ver, como decidimos ocupar espaço. Na plateia, vi rostos de todas as idades. Jovens universitários tomando notas, profissionais maduros assentindo em reconhecimento, jornalistas registrando cada palavra. Não somos um problema a ser resolvido. Somos uma força a ser reconhecida. Cada ruga conta uma história de superação. Cada fio grisalho carrega uma lição aprendida. Nossa experiência não é um fardo, é nossa maior força. Depois da palestra, durante a sessão de perguntas, uma jovem estudante levantou a mão. A senhora não tem medo de nunca mais conseguir um emprego formal depois de ter exposto tudo isso? Sorri, lembrando do medo que sentira 6 meses antes. Não preciso mais de um emprego formal, respondi. Encontrei algo maior, um propósito. Na saída do auditório, uma fila de pessoas aguardava para conversar. Histórias para compartilhar, conselhos para pedir, gratidão para expressar. Entre elas, reconheci uma figura familiar, Sandra, ex-gerente financeira da agência, que tinha sido demitida pouco antes de mim. Vim agradecer, ela disse, os olhos marejados. Depois do seu manifesto, processei a empresa. Ganhei. Mas mais importante, recuperei minha dignidade. Naquela noite, voltando para casa, parei no mesmo café onde tudo começou, onde Carmen tinha me mostrado os primeiros documentos. Sentei na mesma mesa, pedi o mesmo cappuccino. Olha só quem está aqui, ouvi uma voz familiar. Era Carmen, como se tivesse adivinhado. Nostálgica? Ela perguntou, sentando-se comigo. Reflexiva, respondi. Você se lembra do que me disse naquele dia? Que tínhamos nos tornado as piores inimigas deles. Mulheres maduras sem nada a perder? Lembro. Ela sorriu. Mas me corrijo. Não éramos inimigas. Éramos revolucionárias. Pegamos nossos cafés para a viagem e caminhamos pela Savassi. O sol se punha sobre belo horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Passamos em frente à antiga agência. Havia um cartaz na entrada anunciando uma feira de diversidade e inclusão. Irônico, não? Comentou Carmen. Não, respondi. É evolução. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem de uma mulher pedindo ajuda. Mais uma história para contar. Mais uma vida para transformar. A luta estava longe de terminar, mas agora sabíamos o caminho. Cheguei em casa para encontrar Eduardo e Giovanna preparando um jantar de comemoração. Na mesa, além do bolo de aprovação no vestibular, havia um presente. É do grupo, Eduardo explicou. Abri o pacote para encontrar um quadro. Nele, uma colagem de centenas de fotos, mulheres de todas as idades, todas as cores, todas as histórias. No centro, em letras douradas. A idade que nos excluiu foi a força que nos uniu. Pendurei o quadro na parede do escritório, ao lado da manchete do estado de Minas. Observei meu reflexo no vidro, os cabelos grisalhos, as rugas de expressão, o sorriso que agora carregava não só experiência, mas também propósito. Sabe, o que é engraçado? Disse para minha família. Eles queriam me tornar invisível. Acabaram me tornando inesquecível. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma última mensagem. Era uma foto do grupo de apoio. Mais de 100 mulheres reunidas em um auditório, todas de cabelos grisalhos à mostra, todas sorrindo. A legenda dizia: continua. E sim, continuava. Porque algumas histórias não têm fim, têm legado. Deitei na cama sentindo o peso bom da realização. Amanhã seria outro dia de luta, outro dia de histórias para contar,
outro dia para provar que experiência não tem prazo de validade. Mas agora eu sabia. Não estava mais sozinha. Nunca mais estaria. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.